Olá, X. Eu acompanho de longa data isso aqui e essa é a minha primeira vez postando. Tem alguém interessado em coisas assustadoras do Extremo Oriente? Eu sou descendente de alemães e meus pais se mudaram para a Coreia antes de eu nascer. Por causa do meu pai viajando a negócios o tempo todo e somando isso a um conflito parental frequente, a família de um amigo coreano praticamente me criou como se eu fosse um deles. Essa nova família era loucamente supersticiosa, o que é estranho, já que a maior parte do país agora acredita no cristianismo. Eu morei nas montanhas com essa família coreana durante a maior parte da minha infância. E depois eu me mudei para a cidade, quando eu estava na idade do ensino médio. E, sinceramente, nunca considerei tudo isso que eu vivi como algo assustador. Era apenas uma parte da vida para mim. Recentemente eu me mudei para os Estados Unidos. E sempre que menciono coisas que aconteceram na minha infância para meus novos amigos, eles perdem a cabeça. Eu vou postar algumas aqui e ver se vocês se interessam. Antes, aqui vai um pequeno histórico. A minha família adotiva coreana é originalmente da Coreia do Norte, e todos eles vieram para o Sul durante a Guerra da Coreia. O avô é supersticioso e a avó cristã, ambos maternos. Os pais, os amigos dos meus pais, que sempre quiseram ir embora das montanhas, têm uma filha, que tem a minha idade e era praticamente minha única amiga. O avô é o patriarca e o que ele diz se faz. Isso inclui todos os tipos de cerimônias e rituais tradicionais e estranhos, e muitas caminhadas e viagens de pesca assustadoras. Geralmente são uma família bem tranquila. Há conflitos sobre as superstições do avô, e vocês podem ver como a mãe foi meio que perdendo a cabeça ao longo dos anos por algum motivo desconhecido. Todos viviam no meio do nada, e vocês têm que dirigir uns 30 minutos para chegar à cidade mais próxima. Me desculpem se tudo estiver meio confuso. É a primeira vez que eu olho para trás e escrevo racionalmente sobre isso. E se houver algo que eu possa fazer para melhorar, me avisem. Isso é sobre um ritual que costumávamos fazer algumas vezes por ano. Aparentemente há famílias na cidade que também o fazem, mas nenhum dos meus outros amigos coreanos passou pelo que eu passei. No dia da morte dos seus ancestrais, o avô monta um mini santuário e prepara um monte de comida. Só que precisa ser um tipo específico de prato e tem que ser organizado de acordo com a cor e o tamanho. Depois de arrumar a comida em mesas especiais na sala de estar, o avô lê uma carta escrita à mão, geralmente com os termos: "Todos sentem sua falta. Descanse bem. Por favor, aceite esta oferenda de comida e paz." E então ele a queima. Às vezes ele acrescenta uma frase sobre mim, algo como: "Por favor, desculpe o menino loiro, estamos cuidando dele", já que esse tipo de ritual é geralmente realizado apenas pela família. Então, todos se revezam, fazendo uma reverência de uma forma cerimonial especial. Quando todos terminam de se curvar, o avô apaga todas as luzes e todos se escondem na cozinha por cerca de meia hora. E você sempre tem que dar uma pequena pigarreada antes de sair da cozinha novamente, para não assustar os ancestrais, diz o avô.
Quando saímos, a comida está parcialmente comida. Os pratos estão sujos e as almofadas dos assentos estão quentes. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, a mãe cansou de fazer pratos específicos. Eles tomam muito tempo e levam o dia todo para serem feitos, e os substituiu por outros mais fáceis de fazer. O avô ficou furioso, mas não tínhamos tempo para refazer tudo. Você percebe o que fez e tudo mais. Terminamos de nos curvar e nos escondemos na cozinha. Ouvimos barulhos e batidas na sala de estar. As crianças ficam nervosas. Então, eu e a filha seguramos o avô, enquanto ele fica xingando baixinho. 1 hora depois, o barulho para. O avô pigarreia, sai e acende a luz. Os pratos estão virados, as velas estão apagadas. Algo que parece sangue seco ou matéria fecal aquosa, eu não me lembro, está espalhado no santuário. A partir de então, a mãe voltou a sempre preparar os pratos corretos. Agora, falando sobre essas arrombadas dessas raposas de 9 caudas. Cara, essas desgraçadas são assustadoras pra caramba. Mas a mídia agora as retrata como algum tipo de sonho molhado e peitudo para os furries. Nessa época eu tinha 13 anos. E me desculpem antecipadamente pelas histórias não estarem em ordem cronológica aqui. Não existiam vídeos ou revistas adultas, ou qualquer coisa parecida com isso naquelas malditas montanhas. Mas eu descobri logo como me aliviar naquela idade. Um dia eu fui para as montanhas com a filha deles. Eu vou chamá-la aqui de Jean, para encontrar alguns cogumelos. Nós levamos um dos cães Dindo da família, só para garantir, porque esses cachorros são muito superprotetores. Nós nos divertimos e brincamos quando Ogu, o Dindo, começa a latir como um louco. Então nós vimos uma garota, com aparência de adolescente, parada ali. Ela estava vestindo roupas antiquadas, mas como esta é uma área rural, não pensei muito sobre isso. Então nós fomos dizer oi. Achamos legal encontrar alguém da nossa idade. A nova garota diz que a sua família se mudou para o terreno vazio a cerca de 15 minutos de distância. Ogu está latindo para ela, mas nós ignoramos. Ele está sendo apenas protetor. Então nós passeamos um pouco com ela. Ela fica me tocando e comentando sobre o meu cabelo e meus olhos, dizendo que eu sou exótico e fofo. O sol começa a se pôr e então nós perguntamos se ela gostaria de vir jantar conosco. Ela responde que não, mas que somente eu poderia ir até a sua casa e ver o seu quarto se eu quisesse. Está ficando escuro e os instintos de irmão mais velho entram em ação. Então eu digo à nova garota que eu passarei mais tarde, porque eu tenho que levar a Jean para casa. Eu fiquei de alguma forma travado e puto pra caramba. Depois contei ao avô o que aconteceu. Ele respondeu: "Garoto idiota, o terreno vazio não está à venda. Ele nos diz para levar um Dindo para onde quer que fôssemos a partir de então. Nós a encontramos algumas vezes depois naquela semana, e ela foi me parecendo cada vez mais sedutora. Os cachorros sempre latem para ela, que então vai para a sua casa. Nós apenas corremos depois para casa e contamos ao avô o que aconteceu. Alguns dias depois, o Ogu traz para casa uma raposa que ele matou. Depois disso, nunca mais vimos a garota. Basicamente, as raposas de 9 caudas, as Gomi-Ho, se transformam em mulheres cujos cadáveres elas comem.
elas seduzem e matam homens, cujo fígado elas comem. Depois que comem 1000 fígados, elas se transformam em humanos de verdade, ou algo assim. O avô disse que existem 2 tipos de fantasmas. O Yu-Yong, que são apenas espíritos normais, e os Qixin, que são espíritos maliciosos, e que geralmente só querem encerrar algum assunto pendente. Então, havia um pequeno lago perto de onde morávamos. O avô sempre nos dizia para levar um dindo branco quando íamos perto do lago, pois havia um Qixin que morava lá. Qixin, quando vivem em corpos de água, são chamados de Mo Guixin, mas esta também era uma Shoen Wai Wei Ti Qixin, o que significa que era uma virgem que havia sido injustiçada. Ocasionalmente, de longe, você podia ver uma mulher de aparência jovem, encharcada dos pés à cabeça e sempre sentada no cais. E eu sempre pensei que ela parecia solitária e triste ao invés de brava. Ela não fazia muita coisa. Meio que sibilava, quase como um gato, e desaparecia sempre que via o Jindo branco. O nome dele era Jingo. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, eu tomei coragem e fui até o lago. Ainda bem longe, mas eu conseguia ver a Qixin sentada no cais novamente. Sendo idiota como eu sou, eu gritei algo como: "Moça, você está bem?" Qixin se levanta e começa a andar na minha direção. E quando eu digo andar, era mais como uma mistura de algo entre andar e planar. Meio que como quando você fica parado e olha para alguém passando por uma daquelas pistas móveis de um aeroporto. De qualquer forma, o Guinxin continua se aproximando. E de repente eu percebo que esqueci de trazer o Jindo branco. Então eu penso: ah, merda, a Guinxin está perto pra caramba. E agora eu posso ver que as suas feições estão todas meio que apagadas e derretidas, como tinta misturada na água. Eu grito e ela grita também, mas ela para quando eu paro de fazer barulho. E ela fica meio que me estudando. Então ela faz um barulho estranho de gorgolejo, como se alguém estivesse tentando rir debaixo d'água. Então ela diz: "Sua cabeça é amarela." Então ela caminha, desliza de volta para o cais. Eu corro todo o caminho de volta para casa, com a urina esfriando nas minhas calças. No dia seguinte, o avô me faz levar um pouco de comida como oferenda ao lago, para agradecer a Guinxin por não me fazer mal. E eu gosto de pensar que eu alegrei o dia dela. Aqui estão algumas informações sobre os Jindos. Eles são o cão nacional da Coreia e parecem um pouco com um Shiba, mas ele é mais alto e mais bruto. Eles vêm em 3 cores: o branco, o bege e o preto misto com bege. São magros, mas são durões, e eles podem arrancar suas pernas como se não fosse nada. E são extremamente protetores e territorialistas. E são desgraçadamente teimosos. Você não os pode treinar como labrador, para fazer truques fofos ou se sentarem, ou não morder crianças irritantes, mas eles darão suas vidas para proteger você e a sua casa. Na superstição coreana, os Jindos brancos afastam os maus espíritos. Os Jindos castanhos conseguem lutar para escapar de qualquer coisa, e os Jindos negros fazem os espíritos aceitarem a você como se fosse um deles. O avô raramente tinha Jindos negros.
Ele havia sido um lutador, então ele tinha um monte de dindos castanhos e alguns brancos para as crianças. E tenho quase certeza de que a espingarda que ele tinha no armário era ilegal, porque você não pode ter uma arma na Coreia. Quando um dos nossos dindos castanhos mais fortes morreu, e eu falarei mais sobre isso depois, então o avô ganhou outro. Ele era durão mesmo quando era filhote, e era leal pra caramba ao avô e a Jin. Quando ele tinha 1 ano de idade, ele era maior e mais musculoso que todos os outros cachorros. E o nome dele era Suk-go. Um dia, Jin quis ir ao riacho e pegar alguns peixes. O avô disse para ela pegar um dindo branco, mas ela pega o Suk-go. Eu penso em ir com ela, mas eu estava ajudando a avó em algumas tarefas, então eu fiquei para trás. E, além disso, eu tinha a sensação de que a mãe dela começou a odiar que eu ficasse muito perto de Jin. Algumas horas depois, nós escutamos algo que se parecia com um tigre nas montanhas. Eu pergunto ao avô o que pode ser, já que os tigres estão provavelmente extintos na Coreia. Pode ser um Kebi, ele diz. Dokokebis são basicamente os trolls coreanos. Eles não querem causar mal a sério, mas são fortes pra caramba e gostam de mexer com as pessoas. E, às vezes, eles deixam alguém maluco, ou até matam por acidente. O sol está se pondo, mas Jin e Suk-go ainda não chegaram em casa. O avô começa a ficar preocupado. Algum tempo depois, nós vemos Jin correndo sozinha para casa e gritando. Ela diz que uma mão humana, mas com garras, saiu dos arbustos. Então ela correu para casa, mas a última coisa que viu foi Suk-go pulando no mato para lutar contra o que quer que estivesse lá. Os pais dela tentam argumentar e dizem que provavelmente era uma pessoa perdida. O avô ignora isso. Vocês dois foram criados na cidade e não sabem de nada. Por que uma pessoa perdida estaria tão longe da cidade? Então vemos algo correndo ao longe, em direção à casa. E é o Suk-go. E ele tem uma perna na boca. É como uma perna humana, só que muito maior e coberta de pelos. Está roída na coxa, mas não há sangue. Apenas uma coisa aquosa, estranha, espalhada por todo o corpo de Suk-go. O avô confirma que é um Dokakebi e vai jogar a perna fora nas profundezas das montanhas. Nós colocamos comida como oferenda por cerca de 1 semana, como um pedido de desculpas ao seu clã. E eles deixam fezes humanas no nosso quintal, como uma espécie de foda-se por cerca de 1 mês. O problema de crescer na Coreia rural como um estrangeiro é que, se você encontrar um espírito, ou ele será extremamente hostil com você, ou estará ocupado demais rindo de você para te matar. A escola mais próxima ficava a meia hora de distância. Então, o avô levava eu e Jin para a escola todas as manhãs. Havia apenas 7 crianças na nossa série. Apenas 3 se formaram. O resto morreu ou se mudou para a cidade. E as crianças eram bem cruéis e se uniam muito contra mim, me chamando de nomes como macaco amarelo ou Yankee, sendo que eu sou alemão. Meu avô achava que a escola era uma merda, então ele me deixava faltar à escola, contanto que eu aparecesse para os exames e passasse neles. Quando eu tinha 10 anos, ele me deu meu próprio dindo branco, que eu chamei de Beko.
Um dia estávamos explorando as montanhas, colhendo e comendo cogumelos, quando eu ouço farfalhar de algo nos arbustos. E o Bacô começa a choramingar e se encolher. Uma criatura preta, parecida com um cachorro, sai furtivamente dos arbustos. Eu congelei no meio do caminho e não tinha certeza se era algo amigável ou malicioso. Mas Bacô estava claramente assustado e se mijando. Parece um cruzamento entre um cachorro grande e um leopardo, mas tem um focinho longo, quase como uma tromba. O pelo parece estar em chamas e fumegando, embora não haja fogo ou calor. A coisa faz um movimento de rosnado, mas nenhum som sai da sua boca. E eu estou convencido de que é assim que eu vou morrer. Então eu ouço um tiro ao longe e lembro que o meu avô tem a sua arma ilegal. Outro tiro é disparado, dessa vez tão perto que os meus ouvidos sentem o meu crânio inteiro zumbindo, e acho que eu consegui ver a bala passando. A coisa sai correndo depois do tiro e desaparece. Eu saí de lá correndo, com o cachorro e com o avô. O que eu encontrei acabou sendo um bulgaçari. Eles comem fogo e metal e são aparentemente hostis. Como este havia aparentemente reivindicado as montanhas profundas como seu lar, fomos proibidos de nos aprofundar até aquela área a partir de então. Uma coisa sobre os fantasmas coreanos, tanto os dóceis quanto os maliciosos, é que eles são muito parecidos com pessoas. Você pode argumentar com eles, na maioria das vezes, os enganar, os assustar e até mesmo fazer amigos. Claro que, se você só quer que eles se ferrem, a melhor coisa a fazer é começar a cantar. Embora o avô tenha dito que isso poderia atrair os dokebi. Eu tinha 14 anos. E um dia eu estava de saco cheio e fui para a escola. Quando a escola termina, eu deixei a mochila na sala de aula e saí com Jim para jogar o lixo fora. Não há zeladores na escola, então as crianças que ajudam com a limpeza. Depois eu fui pegar a mochila enquanto Jim esperava do lado de fora. A professora está na sala, parada de costas para a porta, meio que olhando para algo na parede. Eu digo adeus e ela não responde. Eu fico um pouco tenso, então pergunto se ela está bem. Ela se vira e... Ah, merda! Ela não tinha rosto. Os Duqiao Guixin são espíritos maliciosos que agem como pessoas, mas não têm rosto. Daí o nome. Duqiao significa ovo. E pelo que eu sei, eles geralmente deixam você em paz, desde que você não aponte a falta de rosto deles ou haja de maneira desgostosa. A coisa agia exatamente como a professora e está se aproximando demais. Eu fico assustado, mas também meio chateado, porque eu sou só um adolescente temperamental e eu só queria ir para casa. Ela começa a falar e até a voz dela parece a da minha professora. Você acha que eu sou bonita? Ela diz. A vadia nem tinha rosto. Mas eu não quero irritar essas coisas porque os fantasmas coreanos ficam muito cruéis quando estão bravos. Mas se eu disser, você é bonita, ela vai dizer que eu estou mentindo, porque claramente ela não tem rosto. E se eu digo, você não é bonita, ela dirá que eu estou enojado com a sua falta de rosto. Eu só quero ir para casa e brincar com meu maldito cachorro e ir pescar. Então eu começo a cantar o hino nacional coreano bem alto. A coisa começa a gritar, soando igualmente irritada. Ouço a porta da sala de aula se abrir e os gritos param abruptamente. O que você está fazendo? Diz a professora verdadeira. A coisa desapareceu e eu corro para casa,
reclamando com Jim sobre esses fantasmas. As coisas começaram a desmoronar na minha adolescência. Eu acreditava que isso era porque meu avô estava ficando mais velho e cansado. Mas pode ser porque eu estava muito emocionalmente bagunçado e quaisquer espíritos por lá podiam sentir isso. Eu tinha 16 anos e estava fazendo algumas tarefas no quintal quando ouço vozes familiares. Eram meus pais. Eu caminho em direção às vozes deles, meio que chorando porque eu não os via desde que tinha 4 anos. E a única razão pela qual eu lembrava deles era dos seus telefonemas, que chegam uma vez a cada poucos meses. Eu estava bravo, mas feliz ao mesmo tempo. Meus pais estavam parados na entrada da propriedade do avô. Somos nós! Vamos para casa agora! Havia tantas coisas que eu queria gritar para eles, mas é como se eu estivesse emocionado demais para conseguir falar. E agora, lembre-se, o avô não havia me avisado que meus pais viriam me buscar. Eu vou chamar o avô, eu falo. E eles, mas você não vai deixar primeiro a sua mãe abraçar o seu próprio filho? Eu percebo que há algo errado, mas eu estou muito abalado emocionalmente. Então eu começo a chorar como se fosse uma vadia e fico ali parado. Os cachorros estavam latindo feito loucos e eu podia ouvir Jim me chamando para jantar da casa. Meus pais continuam me pedindo para ir até lá e dar um abraço neles. Irmos para casa e conversarmos. Vamos, filho, vai ser uma longa viagem para casa. Só que eu penso, espera aí um segundo. Então eu pergunto, então onde está o seu carro? Eles ficam quietos, mas logo tentam fazer parecer como se aquilo fosse uma brincadeira. Mas eu continuo perguntando, onde está o carro deles? Então eles ficam bravos e começam a me ameaçar com punições, dizendo que eu estou partindo o coração da mamãe e outras coisas. Eu ainda estava soluçando e hiperventilando, sem saber se eu devia ir até eles ou correr de volta para casa. Eu acho que Jim percebeu e avisou ao avô, porque ele saiu com o cachorro na coleira. O cachorro começa a rosnar e esse velho coreano começa a bufar como um boi. Deixem meu neto em paz, suas criaturas de merda. Meus pais gritam algo como um cruzamento entre um pássaro gritando e uma porta velha rangendo. Então eles desaparecem no meio da grama. E, por algum motivo, o avô nunca falou sobre isso. E até hoje essa desgraça ainda mexe comigo um pouco. Tem algumas histórias que não são tão genéricas. Oh, eu vi um fantasma. Oh, ele sumiu. Nada desse tipo de coisa. Então eu vou postá-las aqui nas próximas horas. Para começar, esta de como o nosso cachorro mais durão morreu. Alguns parentes vieram nos visitar no fim de semana. Os primos da Jean também vieram. Um deles é um cara de cerca de 5 anos mais velho. E o outro que veio com ele é um cara 2 anos mais velho que nós. Também tem uma menina, mas ela fica sentada na cozinha e estuda a Bíblia com a avó o dia todo. Então nós simplesmente a ignoramos. Nós tentamos nos dar bem no começo, mas os primos são muito agitados. Eles ficam gritando palavrões nas montanhas, atirando pedras em veados e esse tipo de coisa. Eventualmente, nós apenas os deixamos fazer as suas próprias coisas. Acontece que enquanto Jim, meu avô e eu fomos pescar, esses desgraçados foram para as montanhas e encontraram um pequeno cemitério familiar. Os cemitérios familiares coreanos são pequenos,
com no máximo 4 ou 5 corpos enterrados, especialmente se você se encontra em áreas rurais. De qualquer forma, esses desgraçados destruíram o lugar, derrubando santuários e jogando lixo em todo lugar. Eles voltaram para casa depois de ouvir alguém chorando e ficaram assustados. O avô estava fulo, mas ele não diz nada. Ele não espera que as crianças da cidade entendam. Pelos próximos dias, nós vemos fantasmas furiosos na orla da nossa propriedade, sibilando para os nossos cães. Mas não conseguimos chegar mais perto por causa dos nossos dindos brancos. Deixamos oferendas pela propriedade, mas eles estão tão furiosos que não param de destruir as nossas hortas. E o avô parecia realmente perplexo. Um dia o nosso dindo bege mais valioso desapareceu e achamos que ele podia estar caçando algo, mas ele não volta para casa há dias. Eventualmente nós saímos para o procurar e encontramos o seu corpo, despedaçado, espalhado pelo cemitério destruído. Sua cabeça está intacta e está na frente do santuário danificado. O avô cobriu silenciosamente a cabeça do seu cachorro com uma toalha. Ele ficou sem falar conosco por alguns dias. Apenas fumava o seu cachimbo no pátio e olhava para as montanhas. Ainda hoje eu sinto falta do cachorro e sempre achei que ele se sacrificou como uma oferenda para nos salvar a todos. Na mitologia coreana, pegas são prenúncios de boa sorte e prosperidade. Dizem que se você escutar uma pega cantando de manhã, isso significa que você terá uma visita amigável na tarde desse dia. Eu gosto de pensar que pegas agiram como uma espécie de anjo da guarda para mim. Meu quarto ficava no segundo andar, bem ao lado da árvore de caqui do jardim. As pegas adoram caquis e sempre tinha um monte delas perto da casa. O avô e eu tínhamos o hábito de deixar os caquis por ali, bem no alto quando os colhíamos da árvore, para que as pegas pudessem se servir. E isso ficava bem na altura da minha janela. Então eu acho que as pegas meio que associaram ver meu rosto com comida e boas vibrações em geral. Um dia eu chego da escola e por algum motivo eu estou muito cansado. Então eu tiro um cochilo. Mas as pegas não param de grasnar e algumas até batem e bicam na janela. Como um idiota eu grito: "Calem a boca, pássaros!" e tento dormir. Mas elas são muito barulhentas. Xingando, eu levanto e saio furioso do quarto para dormir em outro lugar. Quando eu me viro para fechar a porta, eu vejo algo preso no teto. E é um desgraçado de um fantasma. Enquanto eu olho para ele, a sua cabeça se vira para mim. E ele me dá o olhar mais feio do mundo. Mas antes que ele possa reagir à minha saída do quarto, as pegas começam a grasnar e bater na janela, e ele volta sua atenção para os pássaros. Eu saio correndo e alerto ao avô. O avô pega uma panela e uma frigideira, corre até meu quarto, abre a porta e começa a bater na panela e na frigideira, enquanto grita: "Sai, seu merda!" O fantasma sibila e desliza para as rachaduras da parede. Nós sabíamos que alguém tinha morrido naquela casa antes de nos mudarmos. Só não sabíamos que o cara tinha se enforcado no meu quarto. Nós deixamos uma oferenda no quarto e naquela noite eu dormi no sofá. Na manhã seguinte, a oferenda tinha ido embora e não vimos mais aquele fantasma novamente por uns bons 3 meses. Sempre que o fantasma aparece novamente, os pegas gritam e eu vou chamar o avô. É muito bom ter um exército pessoal de pegas.
Agora, a última história. Eu tinha 17 e eu e Jim começamos a nos sentir atraídos. Mas não demonstramos isso porque, primeiro, isso parece um pouco com incesto. E, segundo, a mãe dela não nos livraria dessa e nos mataria. Um dia o avô foi cuidar dos seus canteiros de frutas e não retornou. Nós o procuramos por algumas horas e depois o encontramos no chão, parecendo em paz e sereno, como se tivesse acabado de se deitar para tirar uma soneca e tivesse resolvido nunca mais se levantar. Os médicos nos disseram que ele morreu de ataque cardíaco. Eu fiquei atordoado. O homem que me acolheu depois que a minha própria família me deixou de lado e que me ensinou todos os valores que sempre tive em alta estima e que basicamente me manteve vivo todos esses anos no meio de uma montanha infestada de criaturas desconhecidas, foi embora assim mesmo. Jim também está inconsolável e passamos muito tempo sentados no local de pesca favorito do meu avô, sem dizer nada. Nós o enterramos em um terreno privado. Jim e eu vamos ao seu túmulo todos os dias para limpar o seu santuário. Alguns meses depois, a avó vende a nossa casa e nos mudamos para a cidade. Todos os cachorros também foram vendidos, inclusive o meu. Eu estou chocado demais para fingir que nada aconteceu e viver com a minha família adotiva. E com raiva demais para viver com a minha família biológica. A avó me deu dinheiro suficiente para alugar um pequeno apartamento, pouco maior que um armário. Mas não consegui me concentrar em nada, então eu fui reprovado no vestibular. Eu mal consegui sobreviver fazendo hambúrgueres e trabalhando em postos de gasolina e lojas de conveniência ou abastecendo depósitos. De certa forma, é mais paz do que eu jamais conheci, pois eu não vejo fantasmas no meu apartamento. Enquanto isso, Jim é aceito em uma boa faculdade. Às vezes eu me perguntava sobre o que acontecia com Jim, conforme nos distanciávamos. E eu sabia que a mãe dela era louca e que às vezes a agredia fisicamente. Decidimos ir ao túmulo do avô e mostrar a ele a carta de aceitação, bem como realizar o ritual. E também resolvemos não falar mais um com o outro, porque aquilo estava ficando um pouco estranho. E, por algum motivo, toda a família nos acompanhou. Estava ficando escuro quando, de repente, a mãe de Jim começou a gritar. Ele está morto, seus loucos! Ele não consegue ouvir nem ver nada dessa merda. Pouco depois, antes de partirmos, Jim coloca sua carta de aceitação no santuário do avô. A mãe de Jim acusa o avô de ser louco. E então grita com Jim, por ela ser estúpida o suficiente para acreditar em toda essa besteira. Nós tentamos argumentar. Mas você via também. Mas ela estava delirando naquele momento. Eventualmente ela se acalma o suficiente para que o pai de Jim a leve de volta para o carro. Nós apenas sentamos em frente ao túmulo do avô por um longo tempo. Quando finalmente resolvemos ir embora, eu juro que consegui ver uma coisa azulada, parecida com uma chama piscando acima do túmulo. As semanas passam. Eu recebo apenas o suficiente para sobreviver e fico tentando esquecer tudo o que aconteceu na minha infância. Uma noite escutei batidas incessantes na minha janela, quase como as pegas costumavam fazer. Então eu penso, espera, eu moro no porão.
e aqui não há janela. Eu senti uma sensação fria, profunda e estremecedora em minhas entranhas. Sempre pensei que essa sensação estava me alertando sobre algum espírito próximo, mas agora eu percebo que é medo. Corro descontroladamente para a rua e pego um táxi para a casa da avó. Quando eu chego, eu posso ouvir gritos lá dentro. A porta se abre e Jim sai correndo, com sangue nos braços e o rosto branco como papel. A sua mãe surtou e pegou uma faca de cozinha e cortou Jim. Eu pergunto: seu pai e sua avó onde estão? Jim responde que o pai está visitando a família e que a avó estava com muito medo de sair do quarto. Jim jura de pés juntos que, quando a sua mãe estava prestes a esfaqueá-la mortalmente, uma chama azul surgiu do nada e incendiou a saia dela. Eu tento o meu melhor para a acalmar e ligo para o 911. As coisas começam a se acalmar a partir daí. Jim e eu percebemos que ninguém mais nos entenderá tão bem quanto um ao outro. Vamos nos casar no próximo inverno. A mãe dela foi diagnosticada com esquizofrenia e a avó vai morar com a tia de Jim. Obrigado, vovô.